Assembleia Legislativa da Paraíba instala uma frente parlamentar em defesa do cooperativismo. A proposta do deputado estadual Eduardo Carneiro conversa com a gente a partir de agora, depois de um longo e tenebroso inverno, sem aparecer aqui na rádio. A gente tentou bastante. Tentou bastante, já foi mais fácil trazer Eduardo Carneiro aqui pra rádio. A gente empreendeu bastante para poder cooperar nessa conversa. Foi empreendedorismo e cooperativismo muito grande. Deputado, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu passei um tempinho no período ali, no final da eleição, entre a eleição e a eleição da mesa diretora. Cláudia ligava, Eduardo, me dê notícias, tenha calma. Aí eu dava era candidato. Era candidato a presidente da Assembleia, dava uma escorregadazinha e tal, enfim, mas é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês que fazem um jornalismo de primeira linha, que passam realmente uma informação precisa aos ouvintes. Então eu só tenho a agradecer pelo convite, me desculpar pelo longo e tenebroso inverno sem estar aqui, porque aqui, Cláudia, eu preciso fazer esse registro, ainda quando eu ainda era suplente de vereador, tinha assumido o mandato, Cacá sempre estava aqui, a gente sempre estava dialogando sobre as pautas à época de João Pessoa, né, as pautas do dia a dia da cidade, eu chegando ali, começando na atividade política. Então para mim é sempre uma grande alegria e só gratidão a vocês que sempre nos dão esse espaço para poder dialogar com o povo da Paraíba. Queria que você falasse sobre essa frente em defesa do cooperativismo, como surgiu essa ideia e qual é o objetivo disso, deputado? Cacá, uma frente parlamentar hoje, ela visa exatamente fortalecer cada vez mais o cooperativismo aqui no estado da Paraíba. Nós estamos acompanhando no Brasil inteiro, né, um crescimento muito grande das cooperativas, que tem não só o papel de gerar emprego, renda, oportunidades e uma organização muito forte, né, entre pequenos agricultores, por exemplo, que se unem, se juntam e se transformam numa grande potência econômica, porque eles se juntam em uma cooperativa e vendem a produção praticamente toda. Então essa é uma organização que cresce hoje no Brasil inteiro. Estou dando exemplo da agricultura, mas existem outras, né, naturalmente, que são muito fortes no Brasil inteiro. Para se ter ideia, hoje eu tive a semana passada em Brasília, participando do lançamento da agenda institucional do cooperativismo no Brasil. E lá alguns dados foram passados e eu fiquei realmente muito entusiasmado com o crescimento das cooperativas. Para você ter ideia, no último ano, as cooperativas no Brasil, eles movimentaram em torno de 600 bilhões de reais, né, durante, né, o ano passado em todo o Brasil. Geraram milhares de empregos. Cresce a índices hoje como países como a China, por exemplo. Então é um crescimento muito forte. E a Paraíba, ela não poderia deixar de ter uma frente parlamentar que pudesse representar essa alternativa importante para o crescimento econômico do nosso estado, porque vem crescendo muito. Hoje nós temos aqui diversas cooperativas muito fortes, cooperativas de crédito, cooperativas de transporte, cooperativas de saúde. Então nós temos hoje cooperativas agrícolas. Então nós temos hoje muitas cooperativas, mas eles precisavam exatamente ter voz na Assembleia para encaminhar suas pautas. Ontem, por exemplo, eu recebi a agenda institucional do cooperativismo da Paraíba, onde eles já nos encaminharam 40 pontos que precisam ser debatidos, discutidos, legislação que precisa ser refeita, reestruturada, novas legislações, a inserção do cooperativismo em alguns conselhos, como por exemplo da Junta Comercial do Estado, entre outros, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem os seus conselhos, para poder serem ouvidos, e é exatamente esse o papel da frente, com o objetivo, naturalmente, além de fortalecê-los, mas gerar emprego, renda e oportunidade aos paraibanos, que esse eu acredito que é o principal objetivo da nossa frente parlamentar ao fomentar o cooperativismo aqui no nosso estado. Eduardo, a gente tem alguns exemplos de muito sucesso do cooperativismo, por exemplo, o Sicoob, né, que tem, enfim, uma inserção no mercado financeiro que tem êxito. Mas há outros também, cooperativas de médicos, há cooperativas, a gente conhecia muito as cooperativas relacionadas à agricultura e pecuária. Todo segmento pode se associar. Conheci uma cooperativa de leite ali no Sertão, sim, na região ali de Souza, Iraúna. Tá me fugindo agora o nome da cooperativa. A Caprino-Vinocultura, que é muito forte. Também. Tem as cooperativas lá na região de São Bento, que é na área têxtil. Já existe hoje um grupo
né, se Então, reunir de maneira todo muito segmento pode se unir em cooperativas? Pode sim, todo segmento. Ontem, por exemplo, nós tínhamos, né, de cooperativas de leite, nós tínhamos cooperativas agrícolas, cooperativas de médicos, nós tínhamos cooperativas de crédito participando, nós tínhamos cooperativa de inhame aqui no Litoral Sul, nós tínhamos cooperativa de transporte. Então, todos podem se unir, porque são pessoas que estão na informalidade que se unem a essa cooperativa e começam a vender sua produção ou vender os seus serviços, né, organizados em uma cooperativa. Ontem tinha, por exemplo, cooperativa de fisioterapeutas, né, a Copefisio estava lá participando também. Quais são as vantagens, vamos dizer, para um profissional se associar a uma cooperativa ou para um grupo de profissionais, ou enfim, de profissionais, produtores, enfim, se associar numa cooperativa? Por que que é mais vantajoso ou mais fácil trabalhar em cooperativa? Cláudia, na verdade, as cooperativas elas profissionalizam o cidadão, principalmente o informal. Às vezes o agricultor, ele não tem o conhecimento, ele sabe plantar, ele sabe colher, ele tem a sua produção, mas ele não sabe como vender, como comercializar. Aí passa para o atravessador, Aí que o passa atravessador ganha muito e dinheiro ele só e vai vende vender caro. com aquele valorzinho e ele vai vender caro. E ainda existe muito isso, né? Compram toda uma produção. Aqui no Litoral Sul, por exemplo, eu estava conversando com um grupo ontem que se compra toda uma produção da agricultura daquela região e se vende, se exporta, por exemplo, o inhame, a macaxeira, e se ganha um valor muito maior, mas o agricultor continua na mesma. Então, Zé Gadelha me lembra aqui, a de Souza que eu falei agora, que eu esqueci Sim. o nome, Zé Gadelha, que é um souzense da Gema, me lembra, é a Coleite. colete. Coleite Souza. Existe no mundo, no Brasil inteiro, né? Eu estava na última semana, nessa agenda em Brasília. Quem participou dessa agenda institucional, do lançamento dessa agenda institucional, foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. E ele dizia: Eduardo, teve um momento que eu passei eu fazia parte de 3 cooperativas: cooperativa de crédito, cooperativa de médico, ele é médico, e também a cooperativa de leite, porque ele também criava, tinha uma fazenda e criava a Ligada e fez parte de uma cooperativa de leite. Então, assim, a profissionalização do cidadão, né, existe, o que é o fundamental, e faz com que ele comercialize realmente seus produtos. Então, essa é uma das principais chaves. E aí vai ser exatamente utilizado esse CNPJ, vai ser utilizado essa pessoa jurídica que vai vender e comercializar esses produtos. E também existe um papel social muito forte, que as cooperativas também trabalham, né, de maneira social. Hoje aqui na Paraíba, nós temos hoje praticamente 5 mil empregos diretos criados pelas cooperativas, então de maneira organizada, de maneira profissionalizada. Então nós precisamos, como já disse, fomentar cada vez mais essa alternativa, porque é uma alternativa viável, naturalmente, e que precisa de representatividade na Assembleia. Você falou sobre uma pauta de reivindicações aí de uma das cooperativas. De que maneira a Assembleia, o seu mandato, enfim, os deputados podem ajudar, né, esse segmento do cooperativismo aqui no estado? Nós estamos aqui, como eu disse, com uma pauta com 40 pontos. Alguns deles nós vamos transformar naturalmente, né, em legislação. Nós vamos ser aquele elo de ligação entre as cooperativas e o Poder Executivo, mas também fazer uma cobrança muito forte para que exista um protagonismo das cooperativas, que hoje ajuda a desenvolver o Estado economicamente. Então nós temos aqui algumas legislações que precisam ser refeitas, que precisam ser reajustadas, né? Nós precisamos, como já disse, inseri-los, né, sempre no debate, na discussão, quando se trata de desenvolvimento econômico do Estado, e isso é fundamental. Então, aqui hoje nós temos um grande problema, que é exatamente a questão da carga tributária. Inclusive, nós estamos, na próxima sexta-feira, trazendo o grupo de trabalho do Congresso Nacional em Brasília para a Assembleia, né, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado federal Reginaldo, né, e o grupo de trabalho da reforma tributária, para estar na Assembleia debatendo com o setor produtivo do Estado da Paraíba, para receber as sugestões, para que nós possamos também, a partir desse momento, fazer uma compilação de ideias e apresentar, né, ao relator e ao coordenador da reforma tributária, para que possam ser absorvidas também as ideias e as sugestões dos setores. Então isso é fundamental. Então nós temos várias ações que nós vamos fazer. Essa com a reforma tributária é a primeira, até porque eu acredito que é a pauta mais importante desse primeiro semestre no Congresso Nacional. Então nós estamos com muita alegria trazendo na próxima sexta-feira para debater
com as cooperativas, mas com o setor produtivo da Paraíba como um todo. Volta com o Jornal Manaíra Band News, conversando com o deputado estadual Eduardo Carneiro do Solidariedade. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no bloco passado. Foi sobre as estratégias do Partido Solidariedade, que é presidido por Eduardo aqui na Paraíba, para as eleições municipais. Onde é que o partido quer chegar? E aí eu quero saber também a posição em relação a João Pessoa. Vai apoiar Cícero? Vai ter candidato próprio? Enfim, como é que pensa? E Campina Grande também. Tá com Bruno? Tá contra Bruno? Tá com quem? Vamos lá, Cláudia. O Solidariedade ele vem passando por uma reestruturação no Brasil inteiro. Né? Tivemos recentemente uma fusão com o PROS e o partido, o nosso objetivo no Brasil inteiro é exatamente o crescimento, né, do partido nos estados. E agora passa pelas eleições municipais. Então nós estamos traçando uma estratégia para poder exatamente lançar candidaturas na maioria dos municípios, a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Já estamos dialogando com diversos prefeitos que deverão ingressar no partido, né, prefeitos da nossa base, mas também que não são da nossa base, né, que venham para o partido para poder elegermos o maior número possível. Em João Pessoa, e aqui eu vou começar por João Pessoa, nós hoje fazemos parte da base do prefeito Cícero, estamos contribuindo inclusive com a gestão. Tem algum vereador de Solidariedade? Aqui quem estava na Câmara era o vereador Rinaldo Maranhão, que estava como suplente, assumiu e agora saiu do mandato. Mas naturalmente nós iremos eleger aqui 2 a 3 vereadores, esse é o objetivo do partido, né, porque temos dentro da minha própria base várias lideranças, vários vereadores, ex-vereadores, suplentes que estão nessa base, que hoje já dá uma margem confortável para eleger 2 a 3 vereadores. Então, João Pessoa é fortalecer a bancada, né? Já fortalecer a bancada, mas vai com Cícero. Exatamente. Nós estamos, né, na base do prefeito e assim pretendemos continuar. No entanto, chegando próximo ao período convencional, nós vamos ofertar também nomes para poder fazer a composição de chapa como vice-prefeito na cidade e formar naturalmente a nossa bancada de vereadores aqui na cidade. Já em Campina Grande nós estamos dialogando para uma reestruturação. Lá nós temos 2 vereadores hoje, um que foi eleito pelo Solidariedade e um que foi eleito pelo PROS. Então hoje é um partido só existe o Solidariedade, porque existe uma incorporação. Então nós temos 2 vereadores na cidade. No entanto, nós estamos montando um novo grupo, né, em Campina Grande. Então nós estamos dialogando, conversando com várias lideranças, fui procurado por várias pessoas para poder formalizar o partido em Campina Grande. Quem, né, naturalmente lá tem a preferência Irmão César, que foi ex-deputado estadual, né, pelo Solidariedade, e que é uma liderança em Campina Grande, no setor evangélico, enfim, e é um nome que é do Solidariedade que deverá permanecer no partido. Eu tenho conversado com ele para saber se ele será candidato a vereador, se vai colocar seu nome para alguma postulação na eleição municipal. Mas nós estamos conversando com diversas pessoas e assim nós estamos fazendo pela Paraíba inteira, em Patos. Mas Campina Grande Solidariedade é oposição ao prefeito ou é base? Hoje ele está no campo das oposições. Os vereadores estão na base do prefeito, no entanto, o partido lá hoje está na oposição. Mas é algo reversível? É algo que consegue? Pela situação do grupo, dá não. Pra... Pela situação do grupo, pela estratégia do grupo, eu acho que para Campina Grande, nesse momento, é melhor estarmos no campo das oposições. Não, mas eu me refiro a esses 2 vereadores que vocês têm lá, que são base, né? Não, a gente está dialogando, né? Eles são da base do prefeito, a gente está dialogando, né? Vamos convocar para uma reunião do partido para poder saber quais os caminhos que eles pretendem seguir, né? Apesar de existir uma fidelidade partidária, mas não pode existir uma imposição também de qual o posicionamento dos vereadores. No entanto, o partido tem uma posição clara hoje em Campina Grande de fazer parte das oposições, e a construção do partido para as eleições municipais se dará dessa maneira. Se os vereadores acharem por bem entenderem que é o melhor caminho para Campina e para o partido, para o crescimento do partido, naturalmente que eles serão muito bem-vindos a permanecer. Caso contrário, eles vão buscar naturalmente um agrupamento político que eles tenham mais identificação. Portanto, em Campina, o cenário é esse. Mas nós estamos construindo na região metropolitana toda, por exemplo, aqui no município do Conde, a prefeita Carla Pimentel já está vindo para o Solidariedade, a prefeita Adelma de Pitimbu está vindo para o Solidariedade. Em Cabedelo, nós temos a pré-candidatura, já lançamos a candidatura do jornalista, colega de vocês, Salles Dantas. Em Santa Rita, nós temos hoje, inclusive eu tenho hoje uma reunião, né, no grupo da oposição, e o Solidariedade terá candidato a prefeito naquela cidade de Santa Rita. Já tem nomes cotados aí para concorrer em Santa Rita? Já tem.
o nosso nome na cidade vai ser, né, do candidato suplente de deputado estadual, que é Pedrito, que é o candidato do Solidariedade em Santa Rita. Em Bahia, nós temos um agrupamento das oposições, né? Então nós estamos dialogando com o grupo das oposições, com os outros partidos que compõem a oposição, mas vamos estar participando de maneira forte também na cidade de Bahia. Em Patos nós temos Germana, esposa, né, de Dr. Érico, ex-deputado estadual, que poderá concorrer pelo Solidariedade, ou tanto ele como ela concorrer à Prefeitura de Patos, e assim nós estamos construindo na Paraíba inteira. Em Itacima nós convidamos o prefeito Cható para vir para o partido, já confirmou. Cuité de Mamanguape, o prefeito Elinho vai para a reeleição, disputa pelo Solidariedade, então o partido vai crescer bastante aí, sem dúvida nenhuma, para as próximas eleições municipais, e eu espero que o resultado seja positivo, já avisando 2026 para o partido chegar muito forte nas próximas eleições. Na Assembleia Legislativa, quais têm sido as principais pautas de defesa do mandato de Eduardo Carneiro? Você tem agora um xará, né? Eduardo Brito. Eduardo Brito, né? Eduardo Carneiro Brito. E do Solidariedade, né? Também, Pois né? é. Eduardo eleito pelo Solidariedade, é um parceiro do nosso partido. Eduardo, que defende a região do Vale do Mamanguape. Inclusive, Eduardo, na última eleição, na minha primeira deputada estadual, votou comigo. Agora foi candidato pelo partido, convidei para o Solidariedade, veio e ganhou. Então, Eduardo, a gente tem a parceria nossa, tem dado sorte, tem dado certo. Então, Parceria vai além do nome. Tá, vai além do nome. Então, nós estamos hoje colegas na Assembleia, eu fico muito feliz com isso. E a nossa principal bandeira, Cláudia, é o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda. Essa sempre foi nossa principal bandeira. E defender naturalmente os municípios. Nós temos algumas pautas prioritárias em relação ao municipalismo. Agora nós passamos por um momento que precisamos defender os municípios, por exemplo, na questão agora do piso da enfermagem, por exemplo, né, porque foi aprovado em Brasília, né, o piso nacional, no entanto, não teve nenhuma contrapartida a mais para os municípios poder suprir essa necessidade para poder se pagar. E agora, né, já se chegou, teve aí um pacote apresentado pelo presidente Lula, que é exatamente para poder suprir esse déficit que ficaria com o piso da enfermagem em todo o Brasil, e chegará para os municípios, que vai dar para se pagar nesse primeiro ano, até dezembro, os municípios vão poder pagar o piso salarial da enfermagem, mas nós precisávamos fazer essa defesa dos prefeitos e dos municípios, né? A questão do censo do IBGE, por exemplo, que às vezes o IBGE passa de maneira rápida, faz um levantamento na cidade e que aquilo impacta diretamente. Se você diminui o número de habitantes na cidade através da pesquisa do IBGE, isso diminui e impacta exatamente no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, no FPM. Então imagine só um prefeito que começou seu mandato, tem uma programação, né, de recebimento de receita, né, que ele recebe mensalmente, e isso diminuir drasticamente. Então vai impactar diretamente não para o prefeito, mas impacta diretamente para a população, que vão ter programas e serviços diminuídos. Mas o censo do IBGE mede efetivamente a realidade. O que é que pode ser feito? Existe uma coisa que foi acompanhado. Por exemplo, existe o censo, mas existe o controle, por exemplo, da rede de saúde do município. A rede de saúde atende 10 mil pessoas em um município, e o censo do IBGE mensurou que lá só tinha 6 mil pessoas. Como é que pode? Então, porque eles não fazem aquela pesquisa diária. Quem melhor sabe? Então tem que se chocar esses dados e esses números, né? O censo do IBGE, ele passou ali, foi fazer uma pesquisa, tal, às vezes não encontra o cidadão em casa, mas ele usa o serviço, a rede de saúde, a rede municipal de educação. Então, às vezes o cara mora no município de Pitimbu, trabalha em João Pessoa, passou, a casa está fechada, mas o cara de noite está lá e usa os serviços da cidade. Então ele não foi consultado, ele não foi mensurado, ele não foi colocado na pesquisa. Então essa é a grande diferença. Então essa defesa nós fizemos para que os números fossem chocados naturalmente com a rede de saúde, que é uma despesa que o município tem para poder manter essa rede de saúde, e a rede também é educacional. Então, quando bate esses números, então isso se consegue que se tenha ali uma média, fazendo com que os municípios não percam a arrecadação por parte do Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso também nós conseguimos. Inclusive, em Brasília, eu estava ontem assistindo, né, um programa jornalístico à noite,
e foi aprovado um projeto de lei em Brasília do deputado paraibano, do senador paraibano e ainda na época deputado Efraim Filho, que exatamente faz com que os municípios tenham aí 10 anos para poder ter esse impacto financeiro, que é algo que foi muito importante. E além das pautas municipalistas, naturalmente, a defesa do empreendedorismo, desenvolvimento econômico. Inclusive, né? você está presidindo uma comissão na Unali que trata exatamente desse tema, né? Isso. Então, nós presidimos na Unali a Comissão de Empreendedorismo e Turismo. Aqui na Assembleia nós presidimos a Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente. E nós criamos 2 frentes parlamentares, que é a de empreendedorismo, turismo e inovação e a frente parlamentar do cooperativismo. Então, nós estamos conectados diretamente com essa área, com esse setor, para poder nós estarmos aí potencializando o desenvolvimento do Estado. Né? O turismo é um grande vetor de desenvolvimento, o agronegócio é um grande vetor de desenvolvimento. Então, nós estamos levantando essas bandeiras para poder fortalecer a economia do nosso Estado, que eu tenho certeza absoluta que ele tende a crescer bastante, já do ponto de vista turístico, já é uma das referências do Nordeste. Antigamente a gente perdia feio para o Rio Grande do Norte, por exemplo. Hoje a gente já ultrapassa, já disputa lá com Alagoas, que poucas pessoas sabem, mas também é um outro grande destino, nosso principal concorrente dentro das capitais e dos estados com o mesmo patamar de população. Rio Grande do Norte meio que parou no tempo, né? Essa que é a grande verdade, né? Verdade. Rio Grande do Norte estagnou de uma forma terrível. Você vai ali na orla, 2 anos atrás, a última vez que eu estive no Rio Grande do Norte, acho que vai fazer um ano e pouco, e a orla, por exemplo, de Ponta Negra, uma tristeza. Um abandono total. E que antigamente, há pouco tempo atrás, era um dos principais destinos do Brasil. Era um dos principais destinos do Brasil. Né? Então hoje ficou aquém, o que não é bom para a gente, porque eu defendo muito que se crie a título até de vender nossos destinos, né, tanto em outros estados, mas também a nível mundial, né, no exterior, que se venda roteiros. Porque a Paraíba, né? a Paraíba fica meio que ilhada, né? Porque você tem, por exemplo, Pernambuco, uma orla que você não pode entrar na água arriscado e perder uma perna num tubarão. Né? Você vai para o Rio Grande do Norte, você vai para Natal, orla de Ponta Negra, você vê Gabiru andando na sua frente, como eu vi. E não tem orla, porque não... Então quer dizer, sobra a Paraíba, que tem uma orla bacana, tem uma praia agradável, mas a gente fica ilhado. Mas imagine só se a gente cria e se vende esse Pois destino, o roteiro. Porque lá nós temos, por exemplo, nós temos Pipa, nós temos Barra do Cunhaú no Rio Grande do Norte. Aqui na Paraíba nós temos João Pessoa, tem um litoral sul, tem um turismo hoje regional muito forte. Então nós temos ali aquela região de Araru, nós temos a região do Brejo, Bananeiras, Areia, Borborema, Serraria, Pilões, que é um roteiro lindo aqui na nossa Paraíba. Nós temos aqui já Pernambuco, que vão ter outras belezas. Então se a gente vende o roteiro, o turista ele vai vir passar uma semana, vai conhecer 3 estados com belezas naturais diferentes, com locais diferentes, com outros ares em cada região. Então eu defendo muito que se venda o roteiro entre esses 3 estados, que a distância é muito pequena. Né? 100 e poucos quilômetros para o Rio Grande do Norte, para a capital Natal, e 100 e poucos quilômetros para a capital Pernambuco. Então eu defendo muito isso, mas defendendo também naturalmente a interiorização do nosso turismo, que é fundamental, porque hoje eu tenho circulado a Paraíba, né, e através da nossa frente parlamentar, Cláudia, a gente vai buscar estar em cada região, cada mês nós estaremos em uma região diferente da Paraíba, para identificar essas potencialidades, escutar as demandas, escutar os clamores das pessoas desse setor produtivo, desde quem faça turismo ou quem tem uma outra atividade qualquer que seja um potencial daquela região, para que a gente traga para a Assembleia e faça essa ligação com o Poder Executivo para poder levar soluções, porque o mandato, uma atuação parlamentar, e tem que trazer resultado, e é isso que eu tenho buscado fazer à frente dessas bandeiras que nós defendemos. Para finalizar, Cláudia. Eduardo, tem uma discussão aqui em João Pessoa que, na verdade, ela interessa a Paraíba inteira, que é a questão do projeto que foi encomendado pelo prefeito Cícero Lucena, pela prefeitura, para fazer a ampliação da faixa de areia. Você estava falando sobre a orla de Ponta Negra, a orla de Natal, que quase não tem faixa de areia. O que você acha desse projeto? Qual a sua opinião? Cláudio, o que eu acho é que estão politizando algo que vai ser benéfico para a cidade de João Pessoa e é necessário nesse momento. Né? Estão colocando algumas situações que elas, na verdade, não existem.
né? Uma coisa é você fazer a engorda da faixa de areia, que é a ampliação de uma faixa de areia, que hoje o mar tem avançado. Se a gente for no final da calçadinha do Cabo Branco, nós vamos acompanhar que lá o mar avançou, já derrubou uma parte e lá várias intervenções já foram feitas, mas paliativo. Você vê a barreira do Cabo Branco, que é algo que a gente defende aqui, eu acho que desde a época que eu era suplente de vereador que vinha aqui. Talvez até porque antes. E isso se deu porque o mar está avançando, então tem que se tomar alguma providência. E aí o que é que estão fazendo? Estão dizendo que o prefeito, Cícero Lucena, está ampliando a faixa de areia para construir espigão. Espigão não se constrói de uma hora para outra, isso é uma legislação estadual. Precisa ser aprovado na Assembleia, né, sancionado pelo governo do Estado, e não está em pauta. Então estão colocando para transformar algo que vai ser bom e importante para a cidade de João Pessoa, do ponto de vista econômico também, porque chega o desenvolvimento, gera o emprego e o pão chega na mesa do cidadão que mora no bairro mais longínquo da cidade. Então isso é importante e é uma obra que precisa ser feita, porque senão daqui a 10 anos nós não teremos mais aquela avenida que os carros trafegam ali. Aí vão olhar para trás e vão dizer: rapaz, nós não tivemos um prefeito que tivesse coragem de executar uma obra dessa. Então é uma obra fácil de se fazer, é uma discussão que precisa ser feita, é claro, mas se precisa ter coragem para fazer. Então o prefeito Cícero fez, nesse primeiro momento, o estudo, né, do impacto ambiental. Encomendou, né? Porque o estudo não está pronto ainda. Né? Encomendou um estudo, existe uma empresa fazendo esse projeto e, naturalmente, após esse impacto ambiental, após o levantamento financeiro, do custo, quanto será, eu acredito que é uma obra extremamente importante para a cidade de João Pessoa. Porque se a gente acompanhar Manaíra, nós praticamente não temos mais faixa de areia. E o que é que atrai as pessoas? Você vai pular da avenida para o mar, tem que ter a faixa de areia. Manaíra a gente não tem mais. Quando a gente vai para o Caribessa, naquela região do Bessa, já está avançando muito, estamos perdendo um espaço lindo da cidade de João Pessoa. Quando a gente vem no Cabo Branco, eu já dei um exemplo. Se você lembrar, ali onde tem ali o Bahamas, né, na Gamileiras ali, nós temos ali, tinha um pia ali, o mar já levou e já está avançando e batendo no paredão. Tem um ouvinte, Wagner, que faz uma pergunta sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: se o senhor acredita que haja interesse de proprietários de imóveis à beira-mar que correm o risco com o avanço do mar? Também. Ali existem pessoas que têm os seus imóveis, residência própria, e existe também, naturalmente, as pessoas que hoje têm os seus estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, hotéis. E a gente quer que isso acabe? Não. Esses, obviamente, que estão lutando para que isso aconteça, porque eles acompanham o dia a dia daquilo ali. E não precisa, isso não é algo que está se inventando nada, não. Só precisa você ir na orla e você ver. Na hora que pegar a maré cheia, você vai dar uma caminhada na praia, vai olhar: rapaz, será que está precisando disso aqui mesmo? Eu tenho certeza que todo e qualquer cidadão... No Cabo Branco, quando a maré sobe ali, a água bate na calçada. A água bate na calçada. Então isso é avanço do mar, isso é um fenômeno mundial, na verdade. Fenômeno do mar natural do meio ambiente. Então, mas precisa ter uma solução, e existem soluções através, né, de ações de infraestrutura, e a prefeitura precisa agir. Eu vou dar só um exemplo. Não sei se vocês conhecem Baía da Traição. Baía da Traição, ela perdeu toda a sua primeira faixa da cidade. Né? Todas as casas praticamente já foram demolidas. Uma praça que era a praça da cidade, que era o ponto de encontro da cidade, o mar levou. Então a gente vai deixar que isso aconteça na capital de todos os paraibanos. Então eu sou totalmente a favor da engorda. Aí se você me perguntar: Eduardo, mas isso aí, se for para fazer espigão, eu sou contra e serei contra, mas essa discussão não vai ser o prefeito que vai decidir. O prefeito não vai fazer nenhuma intervenção ali sem ter a aprovação primeiro da Assembleia e sancionado pelo governo, porque a legislação que dita isso é exatamente uma legislação estadual. Outro ouvinte preocupado aqui com as piscinas naturais, mas é aquela coisa, a gente não sabe ainda nem o que é o projeto. Exato. Só dá para discutir depois que tiver o projeto, para saber exatamente o que é que vai ser mexido, o que é que vai ser feito. Pra gente finalizar, Cláudia. Na Assembleia está havendo realmente um debate muito forte, aliás, até parece que se transpôs. Os temas que seriam da Câmara foram parar na Assembleia. Como é que você está analisando esse fenômeno? Debate local em âmbito estadual. Eu vejo que, na verdade, nós temos hoje na Assembleia alguns pretensos candidatos, né, a prefeito da cidade, e que buscam usar o seu mandato exclusivamente para fazer um debate em relação a João Pessoa. E aí foi feita até algumas intervenções por parte do presidente Adriano, através da mesa diretora, que nós não transformemos a Assembleia Legislativa em uma Câmara Municipal, né, seja de qualquer município, né? Porque nós vamos ter, naturalmente,
debates, discussão sobre melhorias, sobre fazer críticas sobre uma administração de uma cidade. Isso faz parte da nossa atuação parlamentar. Mas não pode ser um debate único que a Assembleia vai travar durante essa legislatura. Então, isso é algo que não pode acontecer. Então, infelizmente, vem acontecendo, por muitas vezes se utiliza esses pré-candidatos a prefeito do seu mandato, da tribuna da Assembleia, única e exclusivamente para fazer crítica, para fazer, né, ali aquele denuncismo na Assembleia. Então, eu não sou de acordo. Eu acho que o mandato ele tem que ser propositivo. Eu procuro, na verdade, defender o que é correto e procuro defender as bandeiras que eu acredito, né, propondo ações, né, e o resultado eleitoral, as disputas eleitorais, elas precisam se dar no seu momento correto. E o momento correto para se ter disputa eleitoral, principalmente no âmbito da Assembleia Legislativa, onde 36 deputados foram eleitos para representar o povo da Paraíba, não pode se dar agora, 1 ano e meio antes das eleições. Então, isso aí eu não concordo de maneira nenhuma. Eleição a gente discute em ano de eleição, período convencional a gente discute. Agora a gente tem que trabalhar. Quem não está com essa pauta de trabalho hoje é porque realmente está com um pensamento invertido e não está aí querendo corresponder à confiança da população. Deputado estadual Eduardo Carneiro, do Solidariedade, nosso entrevistado aqui na Rádio Band News. Obrigado, deputado, pela presença. Um abraço. Eu que agradeço, Cacá, a você, Cláudia. Prometo que não vamos passar todo esse inverno sem nos ver. Vamos diminuir os intervalos. Da última vez eu mandei uma mensagem para ele não me deixa mentir. Em janeiro ele respondeu semana passada. Foi. Então pronto, janeiro. E foi bom porque eu tô aqui hoje. Foi um delay de apenas 4 meses, apenas coisa 4 pouca. meses. Mas Coisa agora pouca, com Lívia Carol isso não acontece mais. Não, agora com Lívia Carol não acontece não. mais. Lívia agora ela mandou uma mensagem Não, só para Lívia- descontrair. Não, com Lívia, Eduardo responde antes da mensagem chegar. Pronto, Não. aí tá certo. E aqui só para descontrair, aí Lívia tá fazendo toda essa parte nossa de comunicação, assessoria de imprensa, e aí ela chegou agora, eu atendi o telefone como se estivesse dormindo. Aí eu disse: oi Lívia, eu tô dormindo, avisa lá na rádio que eu só vou chegar de 11 horas. Você quer me matar? Aí eu disse: eu tô brincando, eu tô aqui na frente já. Não, tem boquinha não com Lívia Carol, não. Ei, gente, Tá mas por fora. obrigado a vocês, Deus abençoe. Vou lá para a Assembleia agora para poder Foi, corra. acompanhar a sessão. Um Corra. grande abraço, Um abraço. que Deus nos abençoe. Tchauzinho. Obrigado, deputado. Um abraço.